bem-vindos a mais um Direito Bancário em Debate, local em que nas manhãs de quintas-feiras nós aproveitamos para discutir, debater, contrariar assuntos da advocacia bancária. E você que está entrando aqui, um bom dia, muito obrigado por estar participando conosco aqui dessa live, porque hoje nós temos muitas perguntinhas interessantes feitas na nossa caixinha para nós respondermos aqui para vocês com relação à advocacia bancária. Estou vendo o pessoal entrando aqui, e você que está entrando, já pega o aviãozinho aqui, ó, já dispara para o seu amigo, sua amiga advogada, que precisa saber mais sobre direito bancário. E lembrando, no dia 22, na próxima semana, nós faremos um evento ao vivo, totalmente gratuito, para te mostrar a grande virada na busca e apreensão. Te mostrar as oportunidades que existem por trás do processo de busca e apreensão e do cliente que está em atraso nos contratos de financiamento de veículo. E mais, vamos falar com vocês sobre o marco legal das garantias, os impactos que esta nova lei trouxe para o Decreto-Lei 911, que regulamenta o procedimento de busca e apreensão de bens financiados. Então, muito importante, faça a sua inscrição, clique no link que está na minha bio ali, ó, e não perca essa oportunidade de você aprender mais sobre busca e apreensão. E pessoal, vocês sabem, como eu faço todas as quintas-feiras, nós temos duas formas de participação. Você pode entrar ao vivo comigo aqui, clicando nesse sinalzinho de mais, ou pode mandar a sua perguntinha aqui, com interrogação por escrito, para você participar aqui conosco hoje. Lembrando, eu não posso fazer consultoria do seu caso concreto, então você faça a sua pergunta de forma abstrata, registrando a sua dúvida jurídica e não precisa trazer o contexto do seu escritório ou do contexto do seu cliente. Bom, então eu quero ver vocês entrando aqui. Eu sei que ontem foi feriadão, todo mundo está descansando ainda, está no ritmo lento, mas a gente tem que pegar, porque o fim do ano está chegando e ainda dá tempo de aprender muito sobre direito bancário. Então, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas para a gente já começar. Vamos aquecer com superendividamento. Na ação de superendividamento, gastos mensais de água e luz, por exemplo, só junta uma fatura? Vamos lá. Quando eu falo de superendividamento, gastos com água e energia são gastos essenciais daquela pessoa. São gastos que vão compor o chamado mínimo existencial daquela pessoa. Então você precisa provar qual que é o gasto médio. O recomendável é que você junte ali os últimos 90 dias para ter ali um valor médio de gastos de mínimo existencial. Agora, se você possui dívidas passadas com relação às concessionárias de água e energia, você precisa documentar ali estas dívidas, porque elas são também passíveis de repactuação no processo de superendividamento. Então nós temos os dois contextos. O contexto da prova do mínimo existencial, que aí eu entendo que é razoável os últimos 90 dias, e a prova da dívida pretérita que você tem com relação àquela concessionária de água e energia. Faça isso, que aí você vai ter mais proveito na sua demanda judicial. Vamos para a próxima perguntinha de hoje. Tem bastante hoje. O que fazer quando o cliente gasta o dinheiro do empréstimo indevido quando não realizou perante o banco? Este assunto a gente aborda lá no curso de Advocacia Bancária Diferenciada, e é um assunto do chamado empréstimo não solicitado. As instituições financeiras, elas disponibilizam dinheiro na conta do cliente sem a solicitação dele, por meio de uma fraude ou uma adulteração no contrato, seja um contrato físico, seja no contrato eletrônico. O fato de o dinheiro ter sido absorvido, utilizado pelo cliente naquela situação, não deve invalidar a contratação ilícita, porque não houve a manifestação de vontade daquele consumidor, daquele cliente no ato da contratação. Ele não concordou com o empréstimo. É claro que existem alguns julgados falando, olha, o fato de a pessoa não ter feito o contrato, mas depois ela ter utilizado aquele dinheiro,
isto demonstra que ela aderiu ao contrato, que ela aceitou. Isto convalesceria o contrato de empréstimo. Eu entendo que não pode ser assim, porque isso não apaga o ato ilícito. Só que, o que eu recomendo, o que eu sugiro nesses contextos? Se a pessoa tiver condições, o ideal é que ela faça o depósito judicial desta quantia emprestada, para demonstrar a boa-fé dela, que ela utilizou de modo indevido, sem perceber, e acontece mesmo na prática. Agora, se ela não tem condições, você precisa explicar isso na inicial. Olha, eu não fiz o empréstimo, eu não concordo com ele, acabei utilizando sem perceber, porque estava na minha conta, eu fui usando dinheiro achando que era limite, e foi. Mas isto aqui tem que ser considerado amostra grátis. Aí entra a tese da amostra grátis para dar sustentáculo nesse cenário. E o que acontece na prática no final é que os juízes acabam fazendo a compensação entre o valor da reparação de danos extrapatrimoniais com o valor do empréstimo utilizado por aquela pessoa. Mas eu entendo que a utilização não apaga a ilicitude antecedente. Entenderam? Mais uma perguntinha aqui para a gente avançar com vocês. Ó, esta aqui é bem interessante. Tarifa bancária devolvida afasta dano moral? Pessoal, quando a gente fala de tarifa bancária, o fato de cobrá-la de modo ilícito, ou seja, vai descontar da conta daquela pessoa, já gerou o ato ilícito. Se eu provoco o banco, ele me devolve a tarifa, veja, não apaga o dano, não apaga o ato ilícito, porque a pessoa já foi constrangida. Agora, o que isso pode impactar é quando eu tenho, por exemplo, a tese do desvio produtivo do consumidor, porque o banco, ele rapidamente devolveu o dinheiro ao ser provocado. Então, afastaria no contexto do desvio produtivo, mas no contexto do dano moral tradicional, violação dos atributos da personalidade, eu entendo que não. Vai só impactar, eventualmente, no valor deste dano, porque rapidamente houve o ressarcimento, certo? Mas lembrando, pessoal, existe ainda julgado falando que esta devolução afasta dano moral. Não é a grande maioria, mas existe sim. Lembrando mais uma vez ainda sobre isso, pessoal, quando a gente fala deste dano moral, é muito importante que você tente provar a violação. A prova do dano moral é importante aqui, porque cada vez mais tem crescido o afastamento dessas indenizações sob o argumento de que não é um dano moral presumido. E se não é um dano moral presumido, você precisa provar o dano efetivamente ocorrido. Bom, eu vou abrir aqui agora para participar ao vivo comigo, doutora Cristina. Eita, aqui foi. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Doutor, a pergunta que eu queria fazer, o senhor já até acabou de responder, a respeito do dano quando há uso indevido do dinheiro do cliente pelo próprio banco. Né? O senhor falou ao contrário, né? Como se fosse o cliente que tivesse utilizado e houvesse feito a devolução. Então, há o dano, mesmo que o banco devolva no outro dia, certo? Agora, se for assim, o empréstimo caiu hoje, né? Ou a tarifa, vamos pegar a tarifa, que é o caso da tarifa que a gente está falando. A tarifa foi debitada hoje, pela primeira vez, não tinha nenhuma tarifa antecedente. No dia seguinte ela devolve, aí é um contexto muito particular. Eu duvido que tenha um cliente, nesse caso, que a tarifa caiu hoje e no outro dia acabou devolvendo esse dinheiro. Porque normalmente isso tem já um histórico de débitos na conta daquela pessoa. Se tem um histórico já de débitos, eu entendo que não apaga o dano moral. Agora, se foi uma só tarifa, uma só vez, e no dia seguinte houve a devolução, aí de fato vai prejudicar, vai dificultar. Mas se é algo recorrente, eu entendo que há sim esta violação dos atributos da personalidade, e aí é passível de reparação de danos, sim. Tá Tá? certo, obrigada. Por nada, um grande abraço. Estou vendo vários alunos queridos entrando por aqui, estou vendo Jocil, vários colegas, bacana. Bom dia para você, viu, grande Jocil? Ó, vamos marcar nossa live também, viu, Jocil? Vou organizar aqui para a gente fazer nossa live também. Estamos precisando. Tem muita gente falando besteira por aí.
Vamos lá, tem mais perguntinha. Doutora Lorena, também advogada. Doutora Lorena, entra ao vivo conosco aqui também, doutora, para a gente conversar. Revisional de veículo, se a liminar for favorável para depósito do valor incontroverso. Se tiver 3 parcelas em atraso, deposita uma primeiro e vai depositando os meses subsequentes, ou tem que depositar todos atrasados com o valor que acha devido. Pessoal, revisional e o dever lá do artigo 330 de você continuar pagando as parcelas no tempo e modo contratual. Se o juiz deu a liminar autorizando a consignação em juízo, o depósito em juízo, você tem que fazer isso das vincendas, então todos os meses você vai fazer ali, que são as prestações futuras. As passadas, elas já estão vencidas. Se você não deposita na integralidade todas as parcelas atrasadas, o que vai ocorrer? A mora não vai ser afastada. Então, assim, você até pode demorar ou depositar mês a mês as vencidas. O problema é que estas parcelas em aberto, não sendo pago o valor em controverso em juízo, não haverá afastamento da mora. Então, isto o que vai gerar? Vai gerar busca e apreensão, vai gerar medidas de cobrança por parte do banco com relação ao cliente. Então, se você não depositar na integralidade, não vai ter afastamento da mora e será possível o processo de busca e apreensão. Muito cuidado com esta situação. Mais perguntinhas aqui de vocês. Doutora Marília Klein. Seguro em débito automático. Exibição de documentos inclui a seguradora no polo passivo ou só o banco? Doutora Marília, não traga a seguradora, não há necessidade de trazer a seguradora. Por quê? Quando a gente faz um caso em que o contrato de financiamento ou contrato de empréstimo tem seguro, quem impôs aquele seguro de modo indevido foi o banco, o concedente do crédito. Então, ele é que tem o dever de apresentar toda a documentação que deu substrato a essa contratação. Agora, se eu não tenho um seguro vinculado a um contrato de financiamento, é simplesmente um débito em conta de um seguro aleatório, como acontece também, aí neste caso é a seguradora que figurará no polo passivo. Tá? Então separe os contextos para não errar na prática. Doutora Sâmia está ansiosa aí pelo curso de busca e apreensão. Dia 22, pessoal, teremos o lançamento com condições imperdíveis para vocês. E vocês que são alunos da ABD sabem aí da condição diferenciada que nós fizemos para vocês, alunos da ABD. Doutora Negreiros, né, quer fazer o curso? Fala com o time do suporte das recursos, tá, doutora? Para eles aí conversar contigo e aí ver o que tem de interessante para ti com relação à advocacia bancária diferenciada ou mesmo o curso de busca e apreensão. Mais perguntinhas aqui. Cliente com conta clonada. Banco bloqueou, ficou sem cartão uns dias, recebeu novamente. Cabe processo? Vamos lá. O banco ele tem direito de realizar bloqueios em algumas operações ou até mesmo na conta para apurar irregularidades. Isso ele pode fazer. O problema é que eles fazem isso sem a mínima comunicação ao cliente. E o cliente ele fica privado de acesso à sua conta, impossibilitado de realizar seus negócios jurídicos e de pagar as suas dívidas, pagar as suas obrigações. E, consequentemente, neste caso, a falta de interlocução, a falta de comunicação, ela gera ali um ato ilícito. E aí é importante você provar que este bloqueio prejudicou algum tipo de atividade ou algum tipo de rotina de pagamentos daquele cliente. Aí caberia sim a ação indenizatória. Agora, se o banco suspendeu a conta por razão de fraude, tendo elementos concretos suficientes para isso, e ainda notifica, ele cumpre o dever de informação, aí nesse caso eu entendo que dificilmente haverá êxito nessas ações indenizatórias. Pessoal, vocês que estão entrando ao vivo comigo aqui,
Participem, ó, entra aqui, manda a sua perguntinha no ao vivo aqui, clica no sinal de mais e entra ao vivo para conversar comigo. Ou manda por aqui para a gente conseguir acompanhar, porque no chat eu não consigo acompanhar, vai subindo, aí eu vou perdendo. Estou vendo o doutor Reinaldo Teixeira, também aluno da Advocacia Bancária Diferenciada, muito bacana. Doutora Sâmia, seja muito bem-vindo também. Vamos lá. Deixa eu escolher mais algumas perguntinhas aqui, que tem bastante. Ó, essa pergunta aqui é muito interessante e ela tem mais a ver com processo civil do que com bancário, mas é importante. E eu sempre falo isso nas minhas aulas. Não adianta eu só saber direito bancário. Eu tenho que também saber processo civil. E o processo civil aplicado ao direito bancário. Eu não posso errar isso na prática. Processo civil é um instrumento poderosíssimo de virada do jogo na advocacia. E é isso que eu concilio dentro da advocacia bancária diferenciada. Vou conciliar dentro do curso de busca e apreensão a partir do dia 22, no curso que a gente vai realizar ao vivo, gratuito para vocês, é ensinar não só o direito material, mas ensinar a prática do direito material com processo civil de alta qualidade para vocês. Doutora Tereza Bezerra pergunta o seguinte: em caso já transitado em julgado no juizado especial, boleto falso e agora com precedente do STJ, dá para ir para a vara civil? Hum, 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 hum. Pessoal, eu entrei com uma demanda, seja na justiça comum, seja no juizado, ela foi definitivamente julgada, ou seja, não cabe mais recurso. Forma-se a chamada coisa julgada, material e coisa julgada formal. E para eu desconstruir coisa julgada, eu preciso ou de ação rescisória, ou de ação anulatória, ou chamada ação de querela nulitatis. Mas essas ações são extremamente limitadas. Não vai se aplicar nesse caso de um novo posicionamento do STJ sobre o assunto. Nós teríamos a possibilidade de eventual rescisão no diante de uma inconstitucionalidade que tem efeitos retroativos, ou seja, ela volta no tempo para alcançar lá o passado. Neste caso, não tem como, perdeu literalmente, não tem mais o que fazer. Vamos abrindo aqui. Mais perguntinhas. Essa aqui eu respondi ontem à noite. Vamos lá. Cobrança de juros de parcelamento pela construtora de imóvel na planta. É lícito ou não? Construtoras, loteadoras e incorporadoras estão no mesmo bloco, tá? Estão as chamadas CIL. Estas podem praticar juros? Podem. Elas podem praticar. Mas não igualmente a uma instituição financeira, não igual a um banco. Elas sofrem limitação, porque elas não estão reguladas pelo sistema financeiro nacional. Então, elas vão seguir as diretrizes lá do artigo 591 do Código Civil, tá? Combinado com o artigo 406 do Código Civil. Elas não estão sujeitas aos chamados juros livres. Elas têm juros legais. E os juros legais, e aí nós temos dois cenários interessantes, vocês precisam entender isso que eu estou falando. São dois cenários. O STJ fala que o juro legal, e isso é o que predomina, é a Selic. Então, o teto, neste caso, para a construtora, loteadora e incorporadora, seria a Selic. Mas nós temos uma crescente falando que, na verdade, não é a Selic, é os juros de 1% ao mês. E tem julgados de 2023 do STJ falando sobre isso. O que eu recomendo? Você traga esta tese de limitação dos juros, afastamento da tabela price, porque não pode capitalização com periodicidade inferior anual, e mesmo não tendo capitalização expressa, a tabela price é uma forma de capitalização. Peça o afastamento, mas na hora de aplicar ou a Selic ou juros de 1% ao mês, verifique qual é a mais vantajosa para você. E aí traga pleitos subsidiários um ao outro. Isso te ajuda no processo, porque se o juiz não aplicar a Selic, ele aplica necessariamente 1% ao mês. Bom? Vamos lá. Doutora Vitória, também advogada diferenciada, está entrando aqui conosco. Um bom dia. E eu
quero que vocês entrem ao vivo comigo para tirar dúvidas aqui, hein? Não é só perguntinha de texto, não. Vamos parar de vergonha, a gente tem que evoluir. Nós precisamos produzir conteúdos para trazer clientes para a advocacia. Deixa eu pegar aqui. Se o banco não encontra o carro na busca e apreensão, ele informa o Detran ou algo assim? Então, processo de busca e apreensão rodando, o banco não encontrou o carro. O banco pode buscar medidas coercitivas para localizar o bem? Pode. Ele pede e aí é inserido pela via própria judicial, o judiciário defere, a anotação de restrição de circulação daquele veículo. Isto é possível no processo. Tá? Isto é um meio legal, isso dentro do processo de busca e apreensão. E vai acontecer esta restrição de circulação, chegando no Detran, a pessoa parada numa blitz, ela não vai conseguir circular. O bem vai ser recolhido ao pátio do Detran. É uma forma que os bancos utilizam também. Tá? Então, é uma medida possível e legal. E hoje vocês estão com muita vergonha. Quero vocês ao vivo comigo aqui. Estou vendo. Ah, doutor Luiz Henrique está aqui. Vamos aceitar aqui, doutor, para você participar conosco. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Ó, Bom dia. Hoje eu tô com o olho um pouquinho inchado aqui. acontece, ó, eu passo direto por isso. O meu estresse diário é assim. Meu Deus. Doutor, bom dia. Bom dia. Esperei os colegas fazerem contato, mas quando eu vi que não estava tendo, eu mandei aqui a solicitação. É o seguinte, a minha dúvida hoje, eu vou mudar um pouquinho o foco, eu vou falar um pouquinho sobre contrato de habitação, mas não especificamente um contrato bancário. Eu me refiro a incorporadoras, construtoras e etc. Acontece muito do cliente, quando vai buscar ali a compra do seu imóvel, ele recebeu uma diferença muito grande do valor à vista e do valor a prazo, sendo que eles não podem fazer isso, né? E só que o seguinte, esse valor, ele é muitas vezes falado, ele não é colocado em documento nenhum, né? E aí eles chegam lá, exemplo, a vista vai ser 150 mil e a prazo 230. Só que na hora que ele fecha o negócio a prazo, eles não colocam o preço à vista e o preço a prazo. Eles colocam já o preço a prazo como se fosse o preço à vista sem juros, né? E como não há uma minuta de acordo daquele, um minuto do contrato, né, do pré-contrato, às vezes fica a palavra do consumidor contra a palavra da incorporadora. E muitas vezes esse valor é atualizado por tabela price, só que não está expressamente no contrato. Aí a pergunta, e aí? Porque fica difícil. Isso é mais comum do que você pensa, viu, doutor? Porque assim, a gente pega bastante isso aqui na defensoria, essas construtoras loteadoras, principalmente em loteamentos mesmo. Você pega, abre o loteamento, chega lá, não, o lote é 50 mil. Mas se você for parcelar ele, né, ele sai a 80 mil. Isso é muito comum, muito comum. E aí o pior, ele já joga esse spread em cima, e aí na hora de parcelada cobra juros. Detalhe, não é assim, isso é muito importante, o doutor colocou, porque assim, não é simplesmente, olha, ele vai cobrar juros para parcelar os 50 mil. Estou dando esse exemplo concreto, que o valor do imóvel era 50 mil. Não é que ele pega 50 mil e aplica juros ao longo do tempo. Não, ele sobe o valor e ainda cobra juros no período que é, né, de execução do contrato. Eu já tentei até alguns questionamentos aqui sobre isso, doutor, nesse sentido. Alguns magistrados acabaram entendendo assim. E é triste porque a gente sabe que isso é uma prática real, que acontece todos os dias. Não, mas isso é livre comércio. O valor do imóvel pode ser objeto de desconto. O dono pode vender por quanto ele quiser, né? Só que o detalhe, não é uma prática conforme a boa-fé, não é uma prática que respeita o CDC. Pelo contrário, para mim, ela coloca o consumidor em posição manifestamente desproporcional
O banco, ele ganha, o banco não, a construtora, a loteadora, a incorporadora, ganha assustadoramente e de uma forma ilícita. Por quê? Ela está vendendo, ela está ofertando a 50 mil. Ela está ofertando. Aí, um meio que eu penso que pode ser razoável. Eu tenho alguns em andamento para ver o que vai virar. Eu consegui, com vizinhos, da mesma época de contratação, cópia do contrato de pessoas que comprou à vista. Lote, né, lateralmente ali. Para provar que, na verdade, houve essa prática abusiva. Não é que Aí o seria uma lote... verossimilhança, né? É, isso, olha aqui, juiz. Tanto é que o valor do imóvel comercializado para todos é 50 mil, que tem essas provas aqui, esses contratos. Agora, vamos ver como é que o judiciário vai se comportar. Mas eu concordo contigo que o banco, a construtora, a loteadora, incorporadora não poderia fazer isso. Porque o valor à vista de oferta é esse. E a oferta vincula. Lembra, né? Quando a gente estuda tanto no direito civil quanto no comércio comercial, esta oferta feita ali e aceita, ela vincula, ela faz parte do contrato. Então, se a oferta é de venda de 50 mil daquele bem, perfeito. Agora, se eu quero parcelar, vou fazer parcela, cobrar juros naquilo, pode cobrar, como eu expliquei agora há pouco, pode cobrar. Mas sobre o valor de venda do bem. Não é que está dando desconto. E algumas fazem a prática o contrário. Elas anunciam o valor de 90 e dão um desconto falando que a vista é 50, para mascarar essa situação. Isso tem. Aí é difícil a gente conseguir quebrar. Aí é difícil. Pois é, mas aí, vamos lá. Vamos supor que você consiga colacionar aí esses vizinhos aí que gentilmente aí cederam aí o contrato, que a maioria não gosta de fazer, mas vamos supor, É difícil. Eu consegui um caso. Vamos supor que você consiga isso, né? Que eu acho difícil. Ele acha que você é prejudicado. Não, vou aumentar o preço do meu negócio. Ele acha que você é prejudicado, né? E não quer entregar. Mas vamos supor que você consiga esses documentos. Mesmo assim, a oferta, a venda, o contrato, ele é único, né? E fica muito difícil de você comprovar que naquele caso em específico, claro, por verossimilhança sim, mas naquele caso em específico ali, aconteceu isso. Porque não há prova. E o consumidor, por mais que ele seja a parte hipossuficiente da história, muitas vezes não consegue essa inversão do ônus. E aí ele acaba sucumbindo. Então, assim, eu tenho alguns casos que eu fico olhando e eu vejo a revolta do consumidor, mas muitas vezes você tem que demitir. Se você não tiver essa prova mínima, doutor, é muito difícil este contexto de reversão desta prática abusiva. Eu concordo contigo, é muito difícil. Agora, se você tem anúncios falando que o valor à vista é esse, né, do imóvel, aí você já começa a mudar o jogo. É porque ele não guarda, né? É porque geralmente a gente procura 5, 6 anos Depois. depois que ele comprou. A dificuldade maior é essa. Ele É a demora assim, da pessoa. Eu comprei um lote há 5 anos, eu não estou aguentando pagar mais. É isso. Aí, porque geralmente tem lá IGPM, né? A IGPM agora com a pandemia deu um boom. E a pessoa, agora que ela começou a querer buscar alguma coisa, já tem 5, 6 anos que comprou. Aí, geralmente, ele não guarda absolutamente nada sobre essa oferta. Então, assim, eles não têm a obrigação de apresentar um pré-contrato, não tem essa obrigação. Né? Então, quando a gente fala de relação de consumo, e aí olha interessante, lá no CDC, agora com a lei de supervisionamento, não é só contratos de crédito bancário. Você pode ver que compra e venda a prazo também tem o pré-contrato. Lá o texto é muito claro, tá? Contratos de crédito e compra a prazo. Então, isso se encaixaria no conceito de pré-contrato. Eu entendo que se aplica também. Mas não existe, eles não praticam isso. Agora, é uma questão interessante. Se eles fizeram campanhas publicitárias sobre isso, através de marketing, empresas de marketing, se você tiver informações da empresa de marketing que fez, eles têm a obrigação de guardar essas campanhas. Então, você pode pedir para exibir o plano de marketing da comercialização daquele empreendimento. Esta é uma forma de prova interessante. Mas dependendo do prazo, já era. Né? E aí a autorregulação da publicidade traz informações sobre isso. Nós temos autorregulação de publicidade também, tá, Luiz? Assim como nós temos na bancária, tem da autorregulação publicitária também. Mas
como que o judiciário tem visto esse pedido de exibição dessas campanhas publicitárias? Tem deferido isso com Em facilidade? ações individuais, eu não tenho pego caso assim. Eu já fiz em ação coletiva. A ação coletiva tem, o judiciário dá, determina. A ação coletiva tem conseguido. Principalmente quando tem trabalho com dano moral coletivo, né? Eles fornecem essa informação. Eles são obrigados, o plano de marketing, a apresentar. Tá? Não, tudo bem, obrigado, mas assim, os juízes têm concedido? Na tutela coletiva, sim. Na individual, eu não tenho nenhum caso específico desse que tenha a informação. Porque, como você falou, os casos que chegam na defensoria, a pessoa já está assim, sufocada e há muitos anos que está rodando o contrato. Há muitos anos, não é uma pessoa que acabou de contratar. Então, a gente não consegue essas A informações. Agora, se você... Oi? defensoria faz revisão também, não sabia, não. Faz, a gente atua bastante. Nós temos, inclusive, defensorias especializadas em bancário aqui em Mato Grosso do Sul. Tá? Então, nesses casos de construtora, só que, lógico, são contratos tudo de ticket baixo, né? São contratos menores. Aí, por exemplo, você não pega revisional de veículo de contrato de BMW, né? De alto Não ticket. passa. Mas você pega de carro pequenininho, baixo, em valor baixo, carro usado. Nesses casos de construtor loteador, aqueles loteamentos populares, a gente pega bastante. Que tem muito, né? Vocês pensam que não tem muito, gente. Às vezes os caras fazem um loteamento popular com 500, 600 lotes de comercialização. É muita coisa. E aí a gente entra, e as pessoas procuram aqui, a gente faz bastante. E a gente fazia também desse cenário aquelas ações de valor residual, não sei se você já discutiu sobre isso, né? As construtoras, loteadora e incorporadora, elas cobravam um valor menor na entrada, mas no final do contrato chamava o valor residual. E aí tinha essa discussão também sobre isso aqui. Então, a gente atua em praticamente todas as áreas do direito, fora a federal, né? Porque eu sou defensor estadual, mas tem atuação bem plena mesmo. Tá? Então, nesses casos do plano de marketing, tá, doutor? Casos individuais, eu não peguei nenhum que eu tivesse tempo hábil para trabalhar. Mas se você pegou um caso mais recente, por exemplo, 2 anos de contrato, eu entendo que você tem que trabalhar com essa estratégia. E até mesmo se você quiser trabalhar, não faça nem ação, faça ação probatória autônoma, separada, entendeu? Para você buscar elementos. Porque se você conseguir o plano de marketing para aquele caso ali, você imagina no loteamento quantas pessoas são potenciais clientes dessa situação. Com certeza. Tá? É importante, é uma prova muito interessante para se trabalhar. Tá bom? E isso Obrigado. está na autorregulação, na autorregulação da publicidade. Tá? Temos autorregulação de publicidade nesse assunto. Tá bom? Obrigado por participar conosco aqui. Um grande abraço. Vamos lá para o próximo. Ver se tem mais gente para participar ao vivo, senão vamos para perguntinhas aqui. Mais uma. Dívida de parcelamento de compra de casa com construtora com pagamento atrasado. A parcela aumentou devido a juros. Como resolver? Foi o que eu expliquei agora há pouco, doutora Joyce. Com relação a isso, a construtora, loteadora e incorporadora pode praticar juros no mercado. Pode. Mas não é livre igual a um banco. Então, neste caso, ela tem que limitar ou a Selic ou a 1% ao mês. Você vai ter que analisar o seu caso. Encargos moratórios, construtoras, loteadoras e incorporadoras podem cobrar? Podem cobrar, sim. Tá? Respeitando ali a lógica do CDC. Multa de 2%, juros de 1% ao mês. Vamos lá, o pessoal está perguntando aqui sobre formas de rastreio. Vamos lá ver se tem perguntinha assim disso. Aqui. Vamos lá. Quais são as formas de rastreio das transações bancárias? Tem hash, geolocalização? Excelente pergunta para a gente falar aqui. Quando nós falamos de contratos bancários eletrônicos ou contratos bancários remotos, nós temos rastros. Todo contrato digital, gente, ele deixa rastro. E aí, neste caso de contrato bancário, nós utilizamos alguns elementos para buscar provas da abusividade na prática da venda ou ilicitude na prática da venda. Exemplo, eu fiz um contrato remoto e quero saber qual foi o dispositivo a partir do qual eu realizei aquela assinatura eletrônica. O IP é que vai determinar essa informação. O IP da transação vai falar, olha, foi feita num aparelho celular de marca tal, e isso fica documentado lá no banco. Agora, eu também posso utilizar o IP para fins de geolocalização. Não é o melhor critério, tá? Não é o melhor critério o IP, mas ele é possível de fazer. Mas ainda, além do IP, tem a geolocalização nos contratos.
A geolocalização nada mais é que as referências de latitude e longitude, que você jogando no Google Maps, você consegue determinar o local onde foi feito o contrato. Isso é muito interessante. E ainda nós temos o código hash, que é esse que você mencionou também. Código hash nada mais é que um algoritmo sequenciado ali, você vai ver uma sequência de letras, números ali, que é como se fosse o código de segurança daquela transação. Aquele código hash, ele vai ter a descrição do que aconteceu naquela operação, como se fosse o DNA da operação bancária. E aí, no meio de uma perícia bancária, o expert na área de tecnologia da informação, a partir do código hash, ele consegue determinar informações como localização, como o dispositivo foi celebrado, certo? Então, estes são os meios mais interessantes de se provar a localização, o dispositivo a partir do qual foi feita uma contratação eletrônica de contratos bancários, tá? Então, estas são as formas mais comuns, mais eficientes de você trabalhar nas suas petições. Então, é importante, sempre que você faça um questionamento desse contrato, pedir para que seja exibida cada uma destas informações no processo. E ainda tem um último ponto, que não é de localização determinadamente, mas eu gosto de trabalhar, que é o log da conta bancária. Porque o log, ele vai registrar tudo que foi feito naquela conta bancária. Pode trazer informações ali relevantes para você detectar, por exemplo, uma fraude, um acesso indevido de um gerente. Então, tudo que foi feito naquela conta naquele dia e mês e ano vai ser registrado neste log. Então, eu trabalho hash, IP, geolocalização e log da conta. São informações importantíssimas para você trabalhar nas fraudes bancárias. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui para vocês. Vou voltar essa aqui, Isaac, porque é muito importante a sua pergunta de novo. Volto à pergunta do trânsito julgado sobre boleto bancário, mas o contexto era apenas consumerista, não baseando em LGPD. Posso propor nova demanda em relação a esta lei? Ó, doutor, seguinte, a causa de pedir, ela se divide em próxima e remota, certo? Você está falando de lei, você está falando do fundamento jurídico da demanda, mas o fundamento fático não mudou. Ele continua lá. O conteúdo da causa de pedir remota é o mesmo, não muda. E os pedidos também são os mesmos. Então eu entendo que a superveniência de uma nova argumentação não vai lhe permitir reajuizar uma demanda. Por quê? Tem uma máxima no processo civil, que uma vez deduzida a demanda, presume-se que todas as teses possíveis deveriam ter sido trabalhadas ali. Inclusive no STJ tem um julgado bem interessante, não é exatamente sobre esse assunto, mas a linha de raciocínio é importante para você entender. Ele fala o seguinte: se você entra com uma ação questionando um contrato bancário, e ali tem, por exemplo, 3 abusividades, mas você entra questionando 2, você pode entrar com uma ação autônoma depois para questionar essa terceira? O STJ falou que não, não pode. Por quê? Uma vez deduzida a demanda, ele deveria deduzir todas as questões. Então, presume-se que todas as questões foram deduzidas naquela demanda anteriormente. E se elas foram repelidas, não cabe mais reajuizar, rediscutir essa demanda, a não ser por meio da ação rescisória ou por meio da ação anulatória. Mas o fato de novo argumento jurídico não leva como possibilidade. Vamos lá, mais gente perguntando. Estou vendo aqui Ken em geral também, Milena. São alunos diferenciados aí. Bem-vindos aqui. Vamos lá, mais perguntinhas aqui. Vou selecionar algumas, tem bastante. As outras a gente vai respondendo ali para vocês nos stories. Qual o nicho bancário número 1 nos dias atuais? O produto que quase sempre tem abusividade. Gente, falar de abusividade bancária é algo que é praticamente natural. Nós temos muitos contratos bancários abusivos, mas muitos mesmo, pessoal.
Muitos. Estou falando que são todos? Não. Se eu falar isso, eu seria irresponsável e eu não faço isso. Então, se a gente fosse hoje escolher um tipo de contrato que você tem alta probabilidade de êxito, estou falando que é certeza de ganho. Alta probabilidade de êxito são contratos daqueles bancos que fornecem crédito para os chamados negativados. Aquele banco que patrocina o time de futebol adversário do Corinthians, um banco lá da região sul. Estes que praticam juros acima de 20% ao mês, é muito difícil o insucesso nessa demanda, porque a abusividade é absurda, é completamente desproporcional. Então, não vejo aqui outro nicho com tanta abusividade quanto esse. Mas, agora, falar para você de um nicho bom para você iniciar na advocacia bancária. Eu não sei nada de direito bancário, não sei nada de revisional, não sei analisar contrato bancário. Eu tenho duas sugestões para vocês: Pix e Blocklist, porque aí eu não demando conhecimento mais aprofundado. Agora, se eu já quero aprender mais de forma aprofundada, eu quero pegar um assunto que cresce muito, busca e apreensão, sem dúvida alguma, é uma área que traz muito dinheiro para a advocacia. É uma área porque você lida com a dor do cliente. Ele está ali ou já com o carro apreendido ou está na iminência de ser apreendido. Então você está trabalhando com a dor dele. E essa dor é latente. Isso lhe permite cobrar honorários iniciais. E tem muito contrato de financiamento de veículo com abusividade. Tá? Então fica essa dica. E se você quer aprender, você não sabe nada de busca e apreensão, quer saber as oportunidades que isso pode trazer, dia 22, agora, próxima semana, nós vamos realizar um evento gratuito às 20 horas de Brasília. Basta clicar no link que está na minha bio e fazer a sua inscrição. Vamos lá para as últimas perguntinhas do dia. Deixa eu ver aqui quem mais. Ó, essa aqui eu quero explicar um pouco mais. Eu até coloquei contratos aqui, essa questão do suplemento ontem no Stories em forma de texto, mas eu vou explicar um pouco mais aqui que eu acho interessante. O que acontece se o juiz indeferir a proposta de acordo? Renda alta. Como eu falei ontem no meu Stories, superendividamento, ele tem a destinação à pessoa superendividada. Se a pessoa tem a renda alta e não tem alto comprometimento desta renda, não cabe a ação de superendividamento. Então, não é que o juiz indeferiu o acordo, ele provavelmente indeferiu a sua inicial por falta de pressuposto processual, por falta de interesse processual, porque a pessoa ali, ela não se encaixa no conceito de superendividado. É falta de interesse. Agora, a pessoa tem alta renda, mas está completamente superendividada, não sobra nada, o patrimônio dela não é suficiente para fazer frente às dívidas, aí nestes casos, você tem sim possibilidade de recorrer disso para reverter e manter o seu processo por superendividamento. Então você precisa analisar o que é pessoa superendividada, se o que ela tem de renda é suficiente para pagar as despesas essenciais dela, chamado mínimo existencial, água, luz, moradia, educação, saúde, transporte. Tá? Se isso é suficiente. Lógico que a pessoa não pode querer pagar isso aqui com bens de luxo de alto valor, porque daí ela está fugindo, ela tem que mudar o padrão de vida dela. Não tem como ela levar uma vida que ela levava antes. Mas se você consegue provar que ela está nesse contexto desse superendividamento, mesmo tendo renda alta, você deve recorrer da decisão. Tá? Mais perguntinhas aqui. Doutor Felipe Melo. E quando o saque é em autoatendimento, qual a forma de rastreio? Doutor Felipe, boa pergunta, porque contrato eletrônico é aquele que eu celebro remotamente. O contrato em terminal de autoatendimento, ele não é um contrato eletrônico típico, é um contrato formato remoto, mas ele tem um ato presencial da pessoa. Ela vai lá no terminal de autoatendimento e faz. Como é que eu posso trabalhar aí com provas relacionadas à fraude? Primeira coisa, gravação do terminal de autoatendimento, se aquele terminal tinha câmera. Isso é um ponto importante. Segundo, log bancário, log da conta. Por quê? No log você vai conseguir pegar informações como qual foi o terminal, dia, hora,
qual foi o meio utilizado para realizar a transação, se foi, por exemplo, cartão magnético, ou se foi a biometria que a pessoa colocou, a biometria da digital, qual foi ali a medida. E o local onde está instalado esse terminal. Então, você consegue essas informações para saber quem, né, de fato fez a transação. Esses são os elementos principais para que você trabalhe nessas ações bancárias. Vamos lá. Ó, esta aqui, gente, eu vou responder para a gente fechar com chave de ouro, porque isso aqui é uma prática comum dos bancos. Muita gente está caindo nisso e a gente não está questionando enquanto profissional de direito. Nós, da defensoria, vocês como advogados. Seguinte, cliente que é pensionista por regime próprio, ou seja, ela vinculada ali ao serviço público, certo? Diz que adquiriu uma dívida que era do marido. O que é adquirir dívida que era do marido? O que o banco faz? Normalmente essas pessoas ou têm conta conjunta ou, né, ali tem conta no mesmo banco. O gerente passa o telefone e liga. Dona fulana, vem aqui na agência, a gente precisa falar sobre a dívida que tem em nome do Zezinho, o seu marido que faleceu. Nós precisamos falar sobre isso. E aí a pessoa chega lá na agência e fala o seguinte: tem essa dívida aqui em nome do seu marido. Se a senhora não pagar essa dívida, nós vamos tomar seus bens. É possível entrar com ação para tomar seus bens. Então, há um terror para cima daquela pessoa e ela acaba fazendo uma confissão de dívida, transferindo a dívida dela, do marido, para ela. Esta prática é ilegal. Os bancos não podem fazer isso. Ela quiser assumir a dívida, ela pode? Pode, mas ela não tem obrigação de pagar aquela dívida. A dívida feita em nome de um dos cônjuges, fora um contexto que a gente tem, né, de comunhão universal, hoje não é a regra mais, aquela dívida em nome do cônjuge, ela é dívida do espólio. O espólio é o conjunto de bens deixados por aquela pessoa. Dívidas ativas e dívidas passivas. E aí você tem o quê? Que ter a cobrança contra o espólio. E esta dívida não leva a bloqueio de valores diretos daquela pessoa herdeira. Isso não pode acontecer. Os herdeiros respondem até o limite das forças da herança. Então, se aquela pessoa faleceu, não deixou nada, os herdeiros não vão responder por aquela dívida. Eles não têm obrigação para isso. Então, você tem que entrar com ação para anular essa confissão de dívida por vício de vontade, e que ela não tinha obrigação, certo? E ainda, nesse caso, eu entendo que cabe até reparação de danos morais, porque a pessoa foi realmente enganada neste contexto. Tá bom? E para a gente fechar o nosso dia de hoje, quero saber se tem alguém querendo participar ao vivo conosco aqui. Clica aqui no sinalzinho de mais, a gente entra. Se não, a gente encerra e fica o nosso convite para vocês estarem comigo dia 22 agora de novembro, às 20 horas de Brasília, o evento A Grande Virada na Advocacia em Defesa e Busca e Apreensão. Eu vou te mostrar todas as oportunidades que existem por trás de faturamento de honorários na busca e apreensão, tanto judicial quanto agora no procedimento de consolidação da propriedade na esfera extrajudicial. Vocês precisam aprender isso porque tem muita oportunidade, tem muito contrato de financiamento de veículo ficando aí na mesa e você está perdendo honorários. Então, fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira eu estarei aqui com vocês de novo. Um beijo.